O poder das palavras. Como elas podem moldar sua vida. É bem possível que você já tenha se deparado com alguém que parece viver cercado de palavras negativas. Pessoas que sempre encontram um motivo para reclamar, que repetem frases como "nada nunca dá certo", "eu não consigo", "tudo é difícil". Fala mal do tempo, fala mal do governo, fala mal do vizinho e até da família. Conviver com alguém assim pode ser cansativo, porque pouco a pouco o ambiente vai sendo preenchido por esse peso invisível. Mas, por outro lado, talvez você também já tenha conhecido alguém que, mesmo em meio às dificuldades, consegue dizer coisas como "vai passar", "eu sou grato por estar aqui", "eu acredito que ainda há um caminho". E a presença dessa pessoa ilumina, inspira, traz esperança. O contraste entre uma e outra é imenso, mas o que as separa não é a quantidade de palavras, é a escolha. Porque cada frase dita é como uma semente lançada, e toda semente, cedo ou tarde, vai dar fruto. Não são apenas os discursos grandiosos que moldam a vida, mas as palavras simples, repetidas todos os dias. Algumas podem se transformar em correntes que prendem, outras em chaves que libertam. Nos próximos minutos, eu quero te convidar a refletir sobre o poder transformador das palavras. Como elas moldam nossa mente, nossas emoções, nossa fé e nossos relacionamentos. Como cada frase pode aproximar ou afastar, fortalecer ou enfraquecer, trazer peso ou leveza. E, principalmente, como você pode escolher de forma consciente as palavras que deseja plantar a partir de hoje. Você já percebeu como algumas palavras parecem leves quando saem da boca, mas se tornam pesadas quando chegam ao coração? Às vezes, é apenas um "você nunca faz nada direito", dito em tom de brincadeira, mas que ecoa como sentença. Outras vezes é um "eu acredito em você", que acende uma chama silenciosa e muda completamente o rumo de um dia. O contraste entre uma e outra é imenso, mas o que as separa não é o tamanho da frase, é a intenção de quem fala. Palavras não desaparecem quando ditas, elas se transformam em espelhos que refletem nossa identidade ou em correntes que nos prendem a uma versão que não queríamos viver. Imagine alguém que passa o dia inteiro reclamando. Reclama do trânsito, do trabalho, da família, do clima. No início, pode parecer apenas um desabafo inocente, mas com o tempo, a reclamação se torna um idioma que molda o olhar dessa pessoa para tudo. O coração passa a acreditar que nada nunca está bom. A mente começa a enxergar sempre a parte vazia do copo. O corpo carrega o peso de uma rotina que parece mais dura do que realmente é. Agora pense no contrário. Alguém que, mesmo em meio ao caos, consegue dizer "vai passar", "eu sou grato por estar aqui", "eu ainda tenho motivos para continuar". Essa pessoa não ignora os problemas, mas escolhe dar voz à esperança. É como abrir uma janela num quarto abafado. O ar entra, a respiração se alivia e a energia se renova. E o que dizer da fofoca? Muitos acham que é apenas conversa sem importância, mas a fofoca é como uma infiltração silenciosa numa parede. No começo parece pequena, quase invisível. Com o tempo, corrói a estrutura e enfraquece o que sustentava a confiança. Uma frase dita sem cuidado pode afastar amigos, dividir famílias, criar barreiras entre colegas. A fofoca nunca constrói, sempre desgasta. E a ironia? Às vezes parece inofensiva, mas quantas vezes uma ironia já feriu mais do que uma crítica direta? Até que enfim você acertou. Você nunca aprende mesmo, né? Frases assim são como espinhos escondidos em flores. Quem pega acredita estar recebendo algo bonito, mas sai machucado. Talvez você esteja pensando,
Mas será que palavras tão pequenas têm mesmo tanto poder? E é aqui que a reflexão se aprofunda. Porque não são apenas os discursos grandiosos que moldam a vida. São as frases do cotidiano, repetidas como um eco, que se infiltram na mente e transformam pensamentos em crenças, crenças em atitudes, atitudes em destino. Se palavras negativas constroem muros invisíveis, palavras positivas constroem pontes. Se a reclamação fecha portas, a gratidão abre horizontes. Se a fofoca divide, o encorajamento une. Se a ironia fere, o reconhecimento cura. As palavras que lançamos todos os dias não desaparecem no ar. Elas não se dissolvem como fumaça. Elas ficam. Elas criam marcas, constroem memórias, moldam percepções. É como se cada palavra fosse uma pedra jogada num lago. O som inicial é rápido, mas as ondas continuam se espalhando por muito mais tempo do que imaginamos. E muitas vezes é justamente no silêncio que as consequências mais profundas se revelam. Pense em um lar onde a crítica é constante. Não precisa haver gritos nem brigas, basta a repetição de frases cortantes. Você nunca acerta, está sempre atrasado, ninguém aqui faz nada direito. Aos poucos, o ambiente vai se tornando pesado, como um cômodo sem janelas, onde o ar não circula. As pessoas passam a andar na ponta dos pés, evitando diálogos profundos, porque já sabem que qualquer palavra pode se transformar em mais uma flecha. O vínculo se desgasta, a intimidade desaparece e o que sobra é convivência fria, quase automática. O curioso é que, de fora, pode até parecer uma família normal, mas por dentro, o desgaste é silencioso e devastador. Agora imagine o contrário. Um lar onde as palavras de gratidão e de reconhecimento são presença constante. Não significa ausência de problemas, mas existe leveza mesmo nas horas difíceis. Há espaço para conversas honestas, para encorajamento mútuo, para reconhecer esforços. Esse tipo de ambiente não elimina as lutas, mas fortalece os laços para enfrentá-las juntos. Aqui, as palavras são como tijolos que constroem uma casa sólida, capaz de suportar tempestades. No ambiente de trabalho, as consequências invisíveis também se revelam com clareza. Um líder que repete frases como "vocês nunca entregam nada certo", "isso não vai funcionar", sempre a mesma coisa, pode até acreditar que está apenas cobrando resultados, mas na prática está minando a confiança de toda a equipe. O time perde energia, a criatividade se apaga, a motivação desaparece. Já um líder que consegue equilibrar correção com reconhecimento cria um espaço fértil, onde as pessoas querem dar o melhor de si. O resultado? Mais produtividade, mais engajamento, mais senso de propósito. E não podemos esquecer das palavras que circulam nas redes sociais. Um comentário escrito em segundos pode permanecer ecoando no coração de alguém por dias. Às vezes é uma ironia travestida de humor, às vezes uma crítica injusta, às vezes até uma frase dura de alguém que nem nos conhece. Mas, mesmo assim, essas palavras deixam marcas. É como se cada comentário fosse um recado colado na parede da mente. Alguns fortalecem, outros corroem. Assim como no lar ou no trabalho, também no ambiente digital, as palavras constroem ou destroem confiança, aproximam ou afastam. E o mais curioso é que muitas vezes quem escreve nem se dá conta do impacto que vai causar, ou faz por maldade. Mas a verdade é uma só. Aquilo que lançamos online não desaparece. Ele permanece, moldando percepções e, em alguns casos, ferindo mais do que se imagina. E o impacto não para por aí.
As palavras que usamos para falar de nós mesmos talvez sejam as que mais carregam consequências silenciosas. Quem repete diariamente, "eu não consigo", "eu sou um fracasso", "nunca dá certo para mim", acaba acreditando nessas frases. Elas se tornam rótulos internos que moldam identidade, como etiquetas grudadas no coração. Com o tempo, essa autodepreciação abre espaço para a ansiedade, o desânimo e até a desistência de sonhos que ainda poderiam florescer. Mas quando alguém decide inverter o padrão e começa a declarar "eu posso aprender", "eu estou crescendo", "eu sou capaz de recomeçar", a atmosfera muda. A mente encontra novas possibilidades, o coração se fortalece e até as emoções passam a responder de forma diferente. Não é mágica, é consequência daquilo que se repete. Talvez você esteja pensando, mas será que palavras têm mesmo esse poder? A resposta está nas suas próprias lembranças. Quem nunca guardou no coração uma frase dita anos atrás? Um elogio que marcou, uma crítica que feriu, uma palavra de encorajamento que reacendeu a esperança. Isso mostra que as palavras não são neutras. Elas não desaparecem, elas ecoam. São sementes lançadas no solo invisível da alma, e cada uma delas, mais cedo ou mais tarde, vai frutificar. E é justamente aí que mora a grande armadilha, porque o efeito raramente aparece de imediato. É como plantar algo na terra e não ver nada brotar nos primeiros dias. Mas o fato de não ver não significa que não esteja crescendo. Com o tempo, aquilo que parecia inofensivo dá origem a frutos amargos ou doces, dependendo do que foi semeado. Quando você percebe isso, entende que cada conversa é uma oportunidade de plantar. Pode ser uma semente de confiança ou de desconfiança, de proximidade ou de afastamento, de esperança ou de desânimo. E cedo ou tarde, você ou alguém ao seu redor vai colher o que foi plantado. Se as palavras podem criar frutos invisíveis, que só aparecem depois de algum tempo, então o que você tem cultivado hoje vai determinar o ambiente em que você vai viver amanhã. Não é exagero, é realidade. Eu me lembro de um episódio muito simples, mas que ilustra bem esse poder. No primeiro dia de aula do primeiro ano, minha filha voltou para casa com algumas estrelinhas coladas na roupa. Perguntei o motivo e ela respondeu com um sorriso. A professora disse que a partir de agora nós vamos brilhar muito. Parece apenas uma frase carinhosa, mas veja o impacto. Aquelas palavras não eram apenas um incentivo para o momento, eram uma profecia de luz sobre o futuro de cada criança. Até hoje, esse gesto me faz pensar como uma frase positiva, lançada no momento certo, pode marcar profundamente e alimentar a autoestima de alguém. Quantas vezes você já ouviu uma palavra que mudou a forma como se sentia? Uma crítica dura que ecoou como sentença, ou um elogio simples que te deu forças para continuar? As palavras têm esse poder. São gatilhos emocionais que podem acelerar o coração ou trazer alívio imediato, pesar como chumbo ou renovar como brisa leve. E se palavras influenciam tanto nossas emoções, imagine o que acontece quando elas tocam algo ainda mais profundo: a fé. Porque se existe um campo em que as palavras revelam sua força, é na espiritualidade. Em muitos momentos da vida, não é o cenário ao redor que determina nossa força, mas a voz que escolhemos ouvir e repetir. Quantas vezes você já se sentiu fortalecido por uma palavra de fé no momento certo? Basta alguém olhar para você e dizer: vai dar certo, Deus está contigo, não desista, para que de repente o peso diminua. Essas frases não resolvem todos os problemas, mas despertam coragem para dar o próximo passo. Por outro lado, quantas vezes uma palavra de incredulidade já te fez desanimar?
Isso não tem mais jeito. Não adianta orar. Você não vai conseguir. São frases que drenam a esperança e abafam a fé, como se fechassem a janela de um quarto, impedindo a luz de entrar. O mesmo coração que pode escolher declarar vida, também pode declarar derrota. É como segurar duas sementes diferentes nas mãos. Uma gera frutos de confiança e esperança, a outra, medo e paralisia. A escolha é diária e silenciosa, mas seus efeitos se espalham em todas as áreas da vida. E não podemos esquecer do impacto que nossas palavras têm na fé dos outros. Uma frase de encorajamento pode reacender a esperança de alguém que estava prestes a desistir. Um conselho sábio pode realinhar a direção de quem estava perdido. Assim como uma crítica sem compaixão pode afastar alguém da espiritualidade por anos. É impressionante como uma frase pode aproximar ou afastar uma pessoa de Deus. Pode abrir ou fechar portas invisíveis no coração. Mas se as palavras externas já são tão fortes, o que dizer daquelas que repetimos para nós mesmos em silêncio? Esse diálogo interno é silencioso, ninguém ouve, mas ele molda a forma como enxergamos a vida. E muitas vezes não são os outros que mais nos ferem, somos nós mesmos com as frases que insistimos em acreditar. Eu não sou suficiente. Eu nunca vou conseguir. Não adianta tentar. Mas se a repetição negativa corrói, a repetição positiva constrói. Quando você começa a dizer, eu sou capaz de aprender, eu mereço viver algo melhor, eu tenho valor, novas trilhas começam a se formar dentro de você. Aquilo que você declara, você alimenta. É como trocar a lente de um óculos embaçado por uma lente limpa. De repente, o mundo que parecia sem cor começa a ganhar novas tonalidades. E esse reflexo vai além de nós mesmos, porque a forma como falamos com o outro é sempre o reflexo do que carregamos dentro. Nos relacionamentos, as palavras funcionam como pequenos fios invisíveis que ligam pessoas. Às vezes, basta um obrigado, um eu confio em você, ou até mesmo um como foi seu dia, para que o vínculo se fortaleça. É impressionante como frases simples, que parecem pequenas no momento, podem iluminar ambientes inteiros. E o mais bonito é que esse poder está ao alcance de todos nós. Não precisamos de discursos longos ou frases ensaiadas. Muitas vezes, basta um gesto verbal simples. Eu acredito em você. Que bom que você está aqui. Eu tenho orgulho de você. Esses pequenos reconhecimentos mudam o clima em casa, no trabalho, entre amigos. Criam segurança, proximidade, confiança. Sempre existe a chance de escolher novas palavras, de criar novas memórias. Se ontem foi marcado por críticas, hoje pode ser lembrado por um gesto de carinho. Se uma conversa no passado afastou, outra pode aproximar. Relacionamentos são como jardins. As sementes que plantamos hoje com nossas palavras vão florescer amanhã. Depois de toda essa caminhada, fica claro que as palavras não são apenas ferramentas de comunicação. Elas carregam dentro de si a capacidade de moldar destinos, influenciar emoções, transformar ambientes e até redefinir a maneira como enxergamos a nós mesmos. Desde aquilo que ouvimos no dia a dia, até as frases que repetimos dentro da nossa mente, cada palavra é como uma semente lançada no solo da vida. Se até aqui você se lembrou de frases que machucaram, de críticas que ecoaram por anos, de palavras que pesaram mais do que gostaria, saiba de uma coisa. Isso não precisa definir o que vem depois. O passado pode ter deixado marcas, mas a partir de hoje você tem o poder de escolher novas palavras. E essa decisão não precisa esperar por circunstâncias perfeitas. Ela começa no simples. Um elogio sincero, um agradecimento inesperado,
uma frase de fé, um reconhecimento verdadeiro. São gestos pequenos que carregam um impacto imenso. O coração que recebe uma palavra de esperança nunca mais é o mesmo. E o coração que decide pronunciá-la também se transforma no processo. Por isso, meu convite final é esse. Vigie suas palavras, mas não com medo de errar. Vigie com consciência de que elas são tesouros que carregam poder. Se ontem você usou frases que feriram, hoje pode usar frases que curam. Se ontem você reclamou, hoje pode agradecer. Se ontem você semeou dúvidas, hoje pode plantar confiança. E agora eu quero que você faça parte dessa transformação. Escreva nos comentários uma palavra que pode mudar o seu dia ou o dia de alguém ao seu redor. Pode ser esperança, fé, coragem, gratidão ou qualquer outra que faça sentido para você. Se essa mensagem fez sentido para você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. No fim, essa é a grande verdade. As palavras não são neutras. Elas têm o poder de levantar ou derrubar, de iluminar ou escurecer, de aproximar ou afastar. Cabe a cada um de nós decidir como usá-las, que as suas próximas palavras sejam sementes de fé, esperança, clareza e amor. Porque aquilo que você fala hoje pode ser exatamente o que abre o caminho para o amanhã que você deseja viver.